Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio especial pós primeira rodada do draft da NFL. Analisaremos todas as escolhas, as 32 escolhas, eu e o meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista especializado em draft. João, a gente vai passar escolha por escolha, mas antes fazendo um big picture, uma análise geral aqui, a minha definição dessa primeira rodada do draft seria que ainda existe bobo no futebol americano. Acho que a gente aprende isso toda quinta-feira do draft, né, que é a primeira rodada, primeiro dia. Ainda há espaço para você sair na frente dos outros times se você tomar decisões inteligentes básicas, né? Porque a maioria dos times, diria que grande parte dos times, maioria talvez seja exagero, mas uma parte significativa ainda comete erros básicos no uso do capital de draft. E sem entrar em específicos, a gente vai falar durante o draft, a gente viu isso de novo nessa primeira rodada. Boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Eu gosto muito do draft. É uma das minhas partes favoritas do futebol americano. É melhor que muito jogo pra mim. E eu gosto de ver a empolgação de... Eu sou um torcedor de uma franquia fracassada. O Gabriel é torcedor de uma franquia recentemente fracassada também. Então é o nosso momento de se empolgar. Então a gente vê alguns times tomando decisões boas. Pô, bom pra eles, né? Bom pra eles. E alguns outros times tomando decisões não tão boas. É o momento que a gente pode falar, aí, viu? Não é só a gente que é ruim. Tem outros times ruins na NFL também. Verdade. E aquela coisa que a gente analisa aqui, né? É importante para esse episódio específico. Eu e o João, a gente já faz o quê? Uns 7, 8 anos. Esse podcast pós-primeira rodada. Aqui, a gente não tá dizendo que a gente tem bola de cristal, que a gente sabe mais do que os times. A gente analisa com as informações que a gente tem aqui. E se todo ano a gente aprende alguma coisa também, é que vai passar um ano e a gente vai ver que ninguém sabe nada do draft, né? A gente tá analisando com o que a gente sabe agora. E dado esse recado, vamos pra primeira escolha geral. Quarterback, Ken Ward foi selecionado pelo Tennessee Titans. Já era... A necessidade de falar? A necessidade, porque é aquilo que eu falei no último podcast, João. Eu sinto que quando é uma primeira escolha telegrafada assim, acho que a gente acaba... O cara acaba não sendo discutido, não sendo analisado. E só pra constar aqui, a transmissão da ESPN americana colocou... Eles sempre colocam a comparação de um jogador atualmente na liga, né? Ao cara selecionado. E eles colocaram simplesmente Patrick Mahomes pro Ken Ward, né? Que eu acho que é uma comparação que você não tem como corresponder a uma comparação como essa. Dito isso, eu entendo o que eles queriam dizer. Porque o Ken Ward, ele ainda tem muitas coisas no jogo dele que eu sinto que precisam ser encaixadas. Assim como o Patrick Mahomes tinha no draft de 2017. Ele não vai chegar no nível do Patrick Mahomes, nem perto disso, mas ele tem aquela coisa dos passes fora de plataforma, da improvisação, que eu entendo essa comparação, mas ainda assim eu acho que ele não tem as ferramentas físicas e não é o Patrick Mahomes. Mas eu acho que é uma seleção pro Tennessee Titans que eu acho que o torcedor deveria estar empolgado, porque eu acho que dentro do Ken Ward tem uma versão dele que vira um quarterback especial na NFL. Eu discordo da comparação com o Patrick Mahomes. Virou um pouco de moda depois que o Patrick Mahomes estourou na NFL. Assim, qualquer quarterback que lança fora de plataforma, que tem um mínimo de criatividade fora do pocket, fala, aí, isso aí tá dando certo na NFL com o Mahomes. Não, dá certo porque é o Mahomes. Dá certo porque é o Josh Allen. Então Mas, de novo, uma coisa que a gente vem falando aqui, ele pode não ser o melhor prospecto do draft, mas quando você é o melhor quarterback do draft, você sempre vai ter uma boa chance de ser a primeira escolha geral. Não importa o quão pior ele seja que o Abu Carter, que o Travis Hunter, se é o melhor quarterback do draft, o time que está na primeira escolha geral geralmente precisa de quarterback e é a posição mais importante do jogo. Então, os Titans
tem que continuar tentando, e o Ken Ward era a melhor tentativa esse ano. Verdade, é quase como se dois drafts paralelos acontecessem, né? O draft dos quarterbacks e o draft dos jogadores de outras posições, né? Porque é meio que o quarterback... E até o draft do quarterback, o time que não precisa de quarterback, ele tá nem ligando pra isso. Você acha que o Kansas City Chiefs viu algum minuto de fita no Ken Ward? Não. O que eu ia dizer é basicamente nessa linha, que é meio que um não concorre com o outro, né? Não tem um time que precisa de um quarterback e não vai selecionar um quarterback porque, pô, a gente tem esse defensive tackle um pouco melhor que ele, então a gente vai com o melhor jogador disponível. Não tem isso, né? Ou você precisa ou você não precisa de um quarterback, né? E vamos passar agora para a segunda escolha geral, que tivemos uma troca. Começamos quente o draft. A gente achava que o draft ia começar na escolha 5 do Jacksonville Jaguars, mas na verdade começou na escolha 2 do Jacksonville Jaguars, né? Porque eles subiram da escolha 5 pra escolha 2. Diga, João. É só interessante. Começou na escolha 2, mas o top 4 foi o mesmo que todo mundo tem falado no último mês, né? Sim. Só mudou qual o time que tava selecionando. Verdade. E o Jacksonville Jaguars subiu da quinta escolha pra segunda. Eles pagaram uma escolha de segunda rodada esse ano, a 36ª, uma quarta rodada, que vai ser a 126, e a escolha de primeira rodada do time em 2026. Receberam de volta, obviamente, a segunda escolha geral, uma quarta rodada e uma sexta rodada, um preço bem caro para selecionar o wide receiver / cornerback Travis Hunter, né? Um cara único que a gente vem discutindo bastante. E, João, a justificativa do Jacksonville Jaguars será: a gente tá selecionando um cara que a gente vê como 2 jogadores. E a gente passou os últimos meses questionando quão realista é que o Travis Hunter consiga jogar as 2 posições em tempo integral na NFL, né? É uma questão física, vai jogar 100 snaps por partida, é muita coisa. E uma questão de tempo, assim, né? Tipo, como que ele vai conseguir estudar o playbook da defesa, o playbook do ataque, participar das reuniões de wide receiver, participar das reuniões de cornerback? É uma questão logística que, pra mim, é simples. Não dá pra ele jogar em tempo integral as 2 posições. O Jacksonville Jaguars parece acreditar que é possível, sim. Eu acho que até pelo valor, o Jacksonville Jaguars tem que se convencer que é isso. Que é possível, ele vai jogar as 2 posições. E a questão pra mim eu não acho que ele vai ser 100% cornerback, 100% wide receiver. Eu acho que é fisicamente possível. Mas eu acho que ele vai ser o líder de snaps da NFL. Eu acho que 70% um, 80% outro, ele pelo menos vai tentar. Então, eu não acho que ele vai ter 100, 120 snaps por jogo. Mas 80? Ele teve problemas pra aguentar essa carga no futebol americano universitário. Na NFL, a exigência física é muito maior. Sim. Mas, agora falando um pouquinho do Jacksonville Jaguars, é o que eu venho falando isso há algum tempo. Eu acho que o valor dele tá como wide receiver, e eu acho que o Jacksonville Jaguars primariamente vê ele como wide receiver. Eu não acho que essa nova diretoria de Gladstone e Liam Cohen iam subir pelo cornerback Travis Hunter. Eu acho que eles vêm como os 2, e eu só não sei se isso é sustentável. E eu acho que eles pagaram um preço absurdo. E por mais que tenha essa questão dele usar ele jogar nas 2 posições, não você selecionar um não quarterback com 2 escolhas de primeira rodada é um preço muito alto, mesmo com essa particularidade do Travis Hunter. Eu entendo, ele é um talento incrível, mas eu acho que é um investimento muito grande do Jacksonville Jaguars que eu particularmente não faria. E eu acho que tem 2 fatores na troca que me chamam a atenção. O segundo eles pularam 3 escolhas. Então eles abriram mão de uma primeira rodada para 3 escolhas. Não é como se eles estivessem pulando da 12 para 2, ou da 5 para 2. Mas o problema da troca muitas vezes na troca, o que a gente vê? Você pular um time. Então você troca um time que tem um incentivo para trocar.
time X quer draftar, você acredita que o time X quer draftar um tal jogador, então você troca pra frente dele. Nesse não foi o caso. O caso, eles não só tiveram que trocar, tiveram que fazer o Cleveland Browns descer, tiveram que meio que convencer o Cleveland Browns, não, vocês não vão draftar o Travis Hunter, a gente que vai. Porque tudo indica que o Travis Hunter seria a escolha do Cleveland Browns ali. Então, sim, eu acho que isso também aumenta um pouco o preço da troca. Não é uma troca que, um time querendo descer e outro querendo subir. Não, é quase uma troca por um jogador. Sim, porque verdade. Cleveland iria draftar o Travis Hunter e Jacksonville claramente iria draftar o Travis Hunter. Então, é meio que, cara, a gente não tá trocando pela segunda, a gente não tá da quinta pra segunda. A gente tá trocando pelo Travis Hunter aqui. Que, na visão do Jacksonville Jaguars, pode ser 2 jogadores. E o Cleveland Browns acabou ganhando uma escolha de primeira rodada extra por causa disso. A gente vai falar da escolha do Cleveland Browns quando chegar na quinta, né? Mas quando chegar na quinta escolha, né? Não na quinta-feira, apesar da gente estar na quinta-feira. Madrugada de quinta pra sexta. Eu acho que foi uma troca irretocável pro Cleveland Browns, assim. E tendo em vista os valores agora, o Travis Hunter, eu acho que ele vai ser um jogador especial na NFL, mas você julga esse tipo de coisa pelo processo agora, né? Os valores e tal. E eu acho que os Browns receberam um excesso de valor por essa escolha. E até a gente tava conversando antes de entrar no ar. Parece o Cleveland Browns se preparando pro dia que eles vão conseguir sair do buraco do Deshaun Watson, né? Do contrato e dos ativos que eles pagaram. Porque é o tipo de capital extra de draft que, por exemplo, pode ajudar eles a selecionar um quarterback em 2026, né? E, enfim, não que eles não possam sair com um quarterback esse ano, né? Mas, enfim. Terceira escolha geral, o meu New York Giants selecionou o Abdul Carter, edge rusher da Universidade de Penn State. É uma das escolhas mais telegrafadas. Tem mais sobre os Giants pra gente falar mais pra frente, mas foi uma das escolhas mais telegrafadas aí desse draft. Todo mundo sabia que seria o Abdul Carter, um edge rusher muito talentoso, que tem até alguma versatilidade pra ter ali alguns snaps de linebacker, né, dentro de uma partida. Ele vai jogar com uma linha defensiva muito talentosa, né? Ele vai ter o Brian Burns e o Kevon Thibodeau de edge rushers, o Dexter Lawrence de defensive tackle. E aí, como torcedor dos Giants, eu lembro os últimos 2 títulos da franquia, tinha aquele famoso pacote NASCAR, né? Que era Ozzie Menhora, Justin Tucker e na última versão o Jason Pierre-Paul, né? Que eram 3 defensive ends ali. Então, tudo bem, você pode... Eu entendo quem possa falar que é uma escolha um tanto quanto redundante, mas eu acho que nessa posição você tem que selecionar o melhor disponível, e o Abdul Carter era o melhor disponível. Eu concordo. Eu acho que a questão da redundância da escolha vai ter debate sobre isso, mas eu acho que esse debate é reduzido pelo nível de prospecto que o Abdul Carter era para esse draft. Então, sem o Travis Hunter disponível, os Giants, se eles não fossem selecionar o quarterback ali, eles seriam o kit de Abdul Carter, mesmo a escolha entre aspas não sendo um encaixe perfeito. Porque os Giants são um time que tem uma série de necessidades, e talvez a menor dela fosse edge rusher. E talvez o melhor jogador do time, segundo melhor, seja um edge rusher, Brian Burns. Então eu diria que o Dexter Lawrence é o melhor e o Malik Nabers é o segundo melhor. Eu tinha esquecido do Malik Nabers. Mas é ali um dos melhores jogadores do time, Brian Burns. E tem o Kevon Thibodeau, que foi uma escolha alta há pouco tempo. E, de novo, eu acho que ainda tem gás ali. Mas o valor da escolha estava no Abdul Carter. Não tinha o que o Giants fazer. Era só trocar para baixo. E no momento que Jacksonville já pulou para lá, quem iria subir? Só pelo Abdul Carter mesmo. E aparentemente não gerou esse tipo de interesse. Mas sobre a redundância, aí fica a questão do torcedor dos Giants, né? Porque 3ª para 5, tem que botar os melhores em campo. Como é que vai jogar? Até porque os 3 são... você citou os 3 defensive ends do pacote NASCAR. Os 3 não são necessariamente defensive ends. Os 3 são outside linebacker, edge rusher. Não tem como um deles jogar no interior, tem? Tem sim.
Mas o valor dele tá lá? Você acha não, mas seria um snap por jogo. E a gente sabe que tem sucesso de você... Pô, você encontra uma forma de isolar o guarda adversário com um edge rusher mais veloz. Tem um valor ali, você consegue tirar uma produção dali. Eu acho que qualquer um dos três, assim, eu acho que talvez o Abdul Carter seja o menos... acho que seja a pior aposta pra colocar entre os três, mas acho que tanto o Thibodeau quanto o Brian Burns ali por um... E seria o quê? 10 snaps no jogo? Talvez nem isso. Então, eu gosto da escolha sim. Quarta escolha geral agora, João. O New England Patriots selecionou Will Campbell, offensive tackle da Universidade de LSU. Era outra escolha muito telegrafada e aqui era claro que os Patriots precisavam melhorar a proteção ao Drake May. O que você acha dessa escolha? Ou teria outros jogadores que seria aqui pros Patriots? A gente já discutiu... É engraçado porque, assim, a gente passou meses já discutindo essas coisas, né? E elas, de fato, se materializaram agora, né? Se você olhar acho que até a escolha dos Saints foram coisas que a gente debateu incessantemente. Sim. Só mudou o time de Jacksonville pra Cleveland. Foi Patriots, foi Jets, foi o Aston Gente. Então, sobre os Patriots, eu acho que no momento que os dois estão fora, Hunter e Carter, eles tinham que olhar para a necessidade que era tackle. E por mais que eu tenha algumas questões em relação ao Campbell, eu acho que para left tackle, ele era a melhor opção disponível. Ele é um cara que tem problemas físicos, não de lesão, mas questão de tamanho de braço, tudo, mas jogou em LSU, teve uma boa carreira na LSU, e eu acho que ele já entra preparado para ser o left tackle dos Patriots. Se o Will Campbell for o left tackle dos Patriots, a escolha deu certo. Se ele tiver que jogar de guard, aí eu tenho minhas dúvidas se valeu a pena ou não. Eu gosto do Will Campbell. Eu vejo o Will Campbell eventualmente se tornando, sei lá, All-Pro, o melhor left tackle da NFL. Não acho que ele tem esse potencial. Mas eu acho que tem tudo para ser um bom left tackle por muito tempo. E é algo que a gente fala bastante aqui no podcast, né? Na linha ofensiva importa mais quem que é o seu pior jogador do que quem que é seu melhor jogador, né? Então, você ter vários caras sólidos ao invés de uma superestrela é mais valioso. Vamos avançar para a quinta escolha agora do Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars. Mason Graham, defensive tackle da Universidade de Michigan, e é parte aqui do... Assim, independente de quem os Browns selecionassem aqui, a escolha seria boa. O Mason Graham é discutivelmente um dos melhores talentos dessa classe. Pra tirar o 10, né? O Mason Graham é pra tirar o 10. Exatamente. Você sai do draft com o Mason Graham e uma escolha extra de primeira rodada, eu acho que é um valor... É um 10 aqui pro Cleveland Browns, e eu acho que dá uma presença na linha defensiva dos Browns que, sem ser o Myles Garrett, né, alguém que preocupe a linha ofensiva adversária, algo que os Browns não têm há muito tempo, né? E eu acho que é um cara que... O Mason Graham, eu vejo ele uma forma parecida que eu vi o Aidan Hutchinson, que é um cara que, na época do draft, a gente sabia que ele ia ser um bom jogador. A questão era o quão bom ele seria. E ele virou uma estrela. O Mason Graham, pra mim, ele vai ser um bom defensive tackle na NFL. Quão bom ele vai ser, vai depender da evolução dele. Sim, eu acho que a troca mais a escolha do Mason Graham é um dos exemplos de bom processo no draft. Não tô falando que o Cleveland Browns vai ser campeão do Super Bowl, não tô falando que o Cleveland Browns agora vai ser melhor no NFL, mas os Browns pegaram a escolha número 2 e maximizaram o valor dela de um jeito que eu acho que nenhum outro time conseguiu fazer nesse draft. Então, por isso que a gente fala de processos. Pode ser que o Mason Graham seja um péssimo jogador na NFL, o Travis Hunter, de fato, seja cornerback e o wide receiver, seja o melhor do mundo nas duas. Mas ainda assim, a gente vai analisar o processo que levou até lá. E sobre o Mason Graham, muito se falou de você achar um parceiro ali pro Myles Garrett, né? Muito se fala sobre o Abdul Carter. Mas os Browns acham um parceiro para jogar no interior, que também ajuda o Myles Garrett, que é um cara ali que vai absorver bloqueios no interior da linha
E vai deixar o Magic. Não é toda jogada agora que o Magic vai sofrer um double team. Tem o Mason Graham ali pra ajudar. E os Browns já tinham pegado outro pass rush no free agent, que era o Joe Tryon, que não é lá essas coisas, não é Abdul Carter, mas já mostrou um indício da equipe de querer consertar isso na free agent. Então, agora eles acham um jogador de interior para essa defesa e, de novo, a escolha do Mason Graham vai estar sempre atrelada com o fato dela vir junto com uma escolha extra de primeira rodada. Falando em jogador de interior, João, a gente acabou esquecendo de falar um ponto importante sobre a escolha do Will Campbell para os Patriots. Por que ele fala igual o Forrest Gump? Ele fala igualzinho o Forrest... E, tipo, na hora... é aquele tipo de coisa. Uhum. Que eu vi, ele mostra lá ele andando, né, botando o chapéu. Aí você olhou pra ele, aí ele começa a falar e você fala assim, eu tinha 100% de certeza que ia ser isso. É impressionante. E assim, jogador de linha ofensiva, um cara caipira, assim... Tem que ser 0 hora. Tem que ser que nem o Joe Alt no passado, lembra? Sim, exatamente. O Joe Alt, você tem certeza que o cara cresceu numa fazenda, que, pô... E é isso, linha ofensiva tem que ser isso. Linha ofensiva tem que ser esses caras mesmo. Então, mais um ponto positivo aí pra escolha do New England Patriots. Vamos passar pra sexta escolha agora do Las Vegas Raiders. Antes disso, você que tá escutando ou assistindo o podcast Caras do Esporte pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que esteja gostando. 2 episódios por semana do podcast ao longo da off-season. Não tem férias no podcast Caras do Esporte. Tem podcasts sobre NBA também. Então se inscreve no YouTube, deixa like, deixa comentário, segue se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, se torne apoiador também, te dá acesso a um episódio extra por semana lá no caradossportes.com.br, R$14,90 por mês, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. João, sexta escolha geral, o Las Vegas Raiders selecionou o Ashton Jeanty, running back de Boise State. Tá muito difícil levar o João a sério, porque quem tá vendo no YouTube tá vendo que o cabelo dele tá fazendo um pequeno chifre aqui no topo. Então tá difícil levar a sério aqui. Não saiu, João! Não saiu! Pega a tesoura, João. Saiu agora. Agora saiu. Nada. Sai um pouco. Ashton Jeanty, running back. Cara, o Ashton Jeanty vai ser um bom running back na NFL. Ele já entra na NFL como um dos melhores running backs da NFL. Só que você olha pro elenco dos Raiders, eles têm vários outros buracos. Que não falta buraco no elenco dos Raiders. Você usar a sexta escolha geral num running back, você simplesmente não tá investindo de forma eficiente um recurso tão valioso como essa sexta escolha geral. Porque ele vai entrar na NFL, entre todos os running backs da NFL, ele tem o segundo maior valor garantido no contrato dele. Ele tem $100 mil a menos do que o Saquon Barkley, porque a escala de salário de calor e tal, os contratos já são pré-definidos. Ele vai entrar na NFL como o 11º running back mais bem pago em média de salário por temporada. Então, você tem outras posições que impactam muito mais o desempenho do seu time e que são jogadores bem mais caros. Por exemplo, um cornerback vai renovar por $25 milhões. Um wide receiver vai renovar eventualmente por $35 milhões. O running back vai renovar por $14 milhões, né? Então é uma posição mais barata. E o Ashton Jeanty jogando atrás de uma linha ofensiva questionável, um time que não tem wide receivers, então não vai ter um grande ataque aéreo, a tendência é que ele não tenha números espetaculares, né? E não vai ser por culpa dele, vai ser por culpa da situação. Então, ele é um excelente jogador, não duvido do talento dele. Não acho que foi uma boa escolha pros Raiders por conta desses motivos que eu expliquei. São motivos válidos. A gente já debateu isso aqui algumas vezes, mas eu te falei que o Pete Carroll não ia se aguentar. E quando você fala de valor, o Pete Carroll, ele não quer ver o segundo contrato do Ashton Jeanty. O Pete Carroll quer resolver isso rápido. Ele não vai estar nos Raiders mais. Exatamente. Então, qual é o jogador de mais impacto nos próximos 3 anos que os Raiders podiam draftar? É o Ashton Jeanty, que era o melhor jogador disponível,
pura e simplesmente, não tô falando de valor. E ele traz um pouco do que o Pete Carroll, eu acho que ele quer do ataque dele. Ele quer aquele ground and pound, ele quer um corredor que vai quebrar tackles, ele quer o... Então, muitos falam de Marshawn Lynch, são estilos diferentes, mas que faz a mesma coisa, que deixam corridas vivas. Então, essa escolha pra mim estava desenhada há muito tempo, e por algum momento parecia que os Raiders, vamos de tackle, vamos de tudo. Não, eu acho que os Raiders queriam o Ashton Jeanty desde o momento que eles trocaram pelo Geno Smith. Não tô dizendo que me surpreende, eu só tô dizendo que não é uma boa escolha, né? Sétima escolha geral, o seu New York Jets, João. Outra escolha muito telegrafada, selecionou o Armand Membou, offensive tackle de Missouri. E foi o que eu até escrevi lá no site. De repente tinha outros jogadores ali que você poderia olhar aqui se você é o Jets. Alguns jogadores talvez até mais talentosos que o Armand Membou. Mas eu acho que a tentação aqui de você selecionar o Membou e você olhar para sua linha ofensiva e você ver 5 caras de bom nível titulares nas 5 posições é uma tentação muito grande para você passar. E o Membou é um bom prospecto. Então eu acho que é uma boa escolha para os Jets. Eu vinha falando isso há algum tempo. Pra mim, o Membou é o melhor tackle desse draft. Como tackle, eu acho que ele é mais promissor que o Campbell. Eu consigo ver o Armand Membou se tornando um right tackle de Pro Bowl, quem sabe até o Pro, porque ele tem as medidas, ele tem atleticismo, ele é jovem. Ele é um teto maior e um piso mais baixo, né, provavelmente. Exatamente. Ele tem 20 anos, o Armand Membou. Então, é um cara que ainda tem o melhor futebol dele, ainda tá pela frente. E eu acho que além da tentação de ter 5 caras de bons níveis, os Jets olham para essa linha ofensiva. 5 caras de bons níveis e 5 caras jovens. Tem o Fachano, que é jovem, tem o Joe Tickman, que é jovem, tem o EVT, que é jovem, agora você tem o Membou, que é 20 anos. O mais velho é o John Simpson, que tem o quê? 28 anos. Então, eu acho que a tentação foi muito grande. Talvez a gente tenha resolvido isso nos próximos 5 anos. E de longe a melhor linha ofensiva que o Justin Fields teve na carreira, hein? Exatamente. Então, muitos falam sobre uma arma, eu até botei o Tyler Warren no último mock, mas também pra marcar a posição ali, porque eu não tinha botado o Tyler Warren ainda. Mas eu acho que é uma coisa que os Jets vinham precisando há muito tempo. Há quanto tempo que os Jets não tem uma linha ofensiva boa? Desde os anos do Mark Sanchez, em 2010, por aí. Exatamente, que tinha The Bridge of Ferguson, Nick Mangold. Agora, sempre tava ali consertando, com band-aid. Cuspe e band-aid. Pega esse cara aqui que é bom, dá um jeito ali para um jogo ou outro. Agora não, agora a gente tem 5 jogadores de bom nível. Eu acho que era uma questão mais de, vamos resolver logo isso e depois a gente vê o que é. Pequeno parênteses aqui, João. The Brick Show Ferguson é um dos nomes mais elites da história da NFL. Um jogador... Pra um tackle é absurdo, porque brick é tijolo, né? Pra quem não sabe, né? The Brick Show Ferguson, um nome muito elite. Armand Membou também eu acho que é um bom nome pra tackle. E com a oitava... Tackle não pode ter... Tackle ou ele tem um nome muito caipira. Sim. Ou ele tem que ter um nome diferentaço. Sim, verdade. Bom ponto, João. Você não pode ter um tackle com nome estiloso. As pessoas escutam o podcast Cara dos Esportes para essas análises objetivas e científicas aqui, nossa. Oitava escolha geral, Carolina Panthers selecionou o wide receiver Tatoro McMillan, da Universidade de Arizona. Melhor wide receiver da classe na maioria dos rankings, né, abaixo do Travis Hunter. Eu até fiquei surpreso que eu vi o Todd McShay que colocou ele como 6º wide receiver no ranking dele. Fiquei um pouco surpreso, mas os Panthers eram um time que tinha uma necessidade bem destacada na linha defensiva, mas também era necessidade aqui wide receiver, né? E pra mim eu acho que eles vão com um cara que é o melhor disponível e não só pra mim é uma boa escolha, mas como um voto de confiança no Bryce Young, né? De vamos dar mais uma possibilidade ali de um cara que possa ser seu wide receiver 1 seguindo em frente e te dar... Opa, quase derrubei meu microfone aqui. E te dar uma opção importante pela próxima década, talvez. Sim, eu acho que o Bryce Young ele veio ganhando votos de confiança no final da temporada. Ganhou mais um dessa vez, né? Porque em algum momento parecia que o Bryce Young estava fora dos Panthers. E eu não acho que eu tô sendo
hot take, tudo. Quando ele foi pro banco, eu acho que era meio que o consenso que tinha acabado ali. Mas ele acabou voltando pela lesão do Andy Dalton. E ganhou um voto de confiança, foi ganhando um jogo, e foi ganhando uma extra vida, né? É bizarro, porque se o Andy Dalton saiu do time do Panthers titular, porque ele bateu de carro. Ele sofreu um acidente de carro. Se ele não sofre esse acidente de carro, eu sei por fato, João, conversando com pessoas que conversam com pessoas, que os Panthers estavam olhando pra trocar o Bryce Young. E aí o Andy Dalton... E não ia conseguir muita coisa naquele momento, Escolha de sétima rodada, escolha de sexta rodada. E aí o Andy Dalton bate de carro, o Bryce Young precisa entrar no time e é uma reviravolta incrível, é história de filme. Exatamente, ele foi ganhando uma extra vida. Eu acho que esse agora é o maior voto de confiança. Não, tá bom. Vai ter um aninho legal e sem papas na língua, o time dos Panthers é ruim. Sim. Se for de necessidade na linha defensiva, de necessidade... Panthers, qualquer posição era necessidade. Então, eu acho que essa é a que mais ajuda o Bryce Young diretamente, né? É, um wide receiver grande, que corre rotas, fluido. Inclusive, tava vendo um negócio interessante. Ele jogou vôlei, né, no ensino médio, né? Ele era um jogador de vôlei também, então tem uma impulsão muito grande. Vamos passar pra nona escolha agora, no Orleans Saints. Por favor. Um ponto do Detroit McMillan. É grande, é bom, recebendo passes, aquele 50-50. Teve problema pra se separar no college. Então... talvez seja uma coisa pra ficar de olho. O Bryce Young é um quarterback bem preciso, pelo menos, né? Mas a gente às vezes vê esses caras no college e fala assim, não, olha só como é que ele pega muita bola contestada, tudo. Pô, no college a gente espera que você não precise pegar tantas bolas contestadas. Então... vamos ver se... muitas vezes isso acontece por conta de esquema, né? O esquema tático não é o melhor pra desmarcar ele, né? Nona escolha geral, no Orleans Saints não selecionou o Shedeur Sanders. Alerta de spoiler, Shedeur Sanders não foi escolhido na primeira rodada do draft. A gente vai falar isso lá no fim, sobre isso, né? Os Saints selecionaram o Kelvin Banks, tackle / guard da Universidade do Texas. E é engraçado, eu não sei por fato, mas é uma mulher que parecia ser a namorada dele, estava do lado dele, com uma criança de colo que parecia ser filho ou filha do Kelvin Banks. Aí a escolha é anunciada, a câmera mostra ele, a mulher tá comemorando, e a criança dá uma baita de uma gorfada, vomita em rede nacional, rede mundial, né? Porque a gente assistiu daqui nos Estados Unidos. Mas o Kelvin Banks é um dos caras que vinha crescendo muito, né? No processo do draft. E os Saints, claro, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Mas teve a confirmação da aposentadoria do Ryan Runchek, né? E a equipe não exerceu a opção de quinto ano do Trevor Penning. Então, linha ofensiva se tornou uma necessidade bem grande para os Saints. Os Saints draftaram o Thalys Puaga ano passado, né? Mas ainda assim precisava de um outro tackle. E o Thalys Puaga é aquele cara que, tipo, foi draftado falando assim, vamos ver como é que ele vai ser de tackle, mas é guarda, né? É guarda na NFL. Então, era uma necessidade. Eu acho que ali os Saints, eles meio que fazem... Eles tomam as vitaminas, né? Poderia ser o Shedeur Sanders, poderia ser de repente, um sucessor pro Cameron Jordan. Assim, não. Vamos draftar um jogador de linha ofensiva, que é o que o time mais faz. Draftar gente de linha ofensiva. Eu tava ouvindo na transmissão, aparentemente 80% das escolhas do Mick Loomis são jogadores de linha ofensiva ou defensiva. Então é o feijão com arroz dos Saints, e eles fizeram mais uma vez. E de novo, é uma classe boa de tackles, mas que claramente, na minha visão, tinha um top 3. Depois deles, deu uma caída violenta. Justo. Vamos passar para a escolha número 10 agora. O Chicago Bears selecionou o tight end Colson Loveland, da Universidade de Michigan. E algumas semanas atrás eu mandei um mock draft pro João, e o Colson Loveland estava saindo na frente do Tyler Warren, né, que era por muito tempo o consenso tight end número 1. E o João me respondeu, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Então, boa chamada do João. Mas é meio difícil, né? Porque é quase como se o Colson Loveland e o Tyler Warren jogassem em duas posições diferentes, né? E eu acho que, pro que os Bears precisam, um recebedor, acho que o Loveland faz muito mais sentido. O Loveland, ele vai se movimentar um pouco mais entre os recebedores, porque os Bears têm o Cole Kmet, que é o tight endzão tradicional, que vai ali jogar ali bloquear. Então o Loveland vai poder ser mais essa outra função de tight end.
gente debateu isso aqui algumas vezes, que deveriam ter outra nominação, né? Porque você pega, eu até citei isso no podcast, falando que tem o Travis Kelce e o Rob Gronkowski. Os dois são diferentes, mas são completamente diferentes um do outro. É tipo um camisa 5 e um camisa 8, né? Volante, né? São jogadores bem diferentes. Exatamente. Então, são coisas completamente diferentes. Pra mim, eu fiquei surpreso dos Bears irem de Loveland ali. Eu achava que o próprio Tyler Warren poderia funcionar, mas com a falta de edge rush, eu achei que os Bears poderiam ir, mas eu acho que o Loveland é um cara que a gente viu alguns caras de Michigan. O Mason Graham não aconteceu isso, o Kenneth Grant não aconteceu isso, que são posições mais, entre aspas, fácil de se avaliar, que é a linha defensiva. Mas todos esses caras que são dependentes do esquema, um pouco mais, se prejudicaram da queda de talento de Michigan. Então a gente viu o Coastal Loveland ser um cara que era o melhor tight end da classe até a última temporada, e o time de Michigan muito pior no ano passado, e acaba caindo. O Will Johnson, outro cara que a gente vai falar, não foi draftado na primeira rodada. Tem questões de lesões, mas o que o Will Johnson jogou em 2023 era jogador top 5 do draft. E agora ele não foi nem draftado na primeira rodada, então... Justo. Tem questão física com o Will Johnson, né? Exatamente, mas ainda assim, a gente já viu esses caras sendo draftados. Verdade. Mesmo com questão física. Mas o Loveland eu acho que é um que mais se prejudicou isso, mas os Bears conseguiram ver além. E draftar ele na décima escolha. 11ª escolha, o 49ers selecionou o edge rusher Michael Williams, da Universidade da Geórgia. Outro cara que vinha subindo nas últimas semanas, né? E a linha defensiva dos 49ers, né, tem a reputação, mas ela se deteriorou muito nos últimos anos, né, João? Precisava de um reforço, e sobre o Will Johnson era um cara muito popular aqui, o cornerback de Michigan, mas acho que essas questões físicas, né, possível lesão no joelho, que o Adam Schefter, né, repórter da ESPN, citou, eu acho que pesaram contra aqui, mas acho que não tem como questionar que é uma necessidade pros 49ers. Sim, eu acho que os 49ers tinham necessidades no time todo. E por mais que seja uma surpresa, é a verdade. Então, um time que tinha um dos melhores elencos da NFL há 2 anos atrás, agora tem vários buracos. E eu acho que o Michael Williams é uma escolha bem Robert Saleh, que é o cara... Olha o potencial dele, ele tem as ferramentas físicas. Ele é aquele cara que, se a gente conseguir desbloquear o potencial dele, pode ser um dos melhores edge rushers da NFL. Eu não era muito fã, mas eu consigo ver o apelo. Vamos passar agora para 12ª escolha. Foi a primeira escolha que todo mundo... Pô, o que tá acontecendo aqui, né? O Dallas Cowboys... Não. Eu achava que isso poderia acontecer. Não, mas assim... Achar que poderia acontecer e de fato acontecer, e você olha a projeção dele e onde ele sai... O Tyler Booker, guard de Alabama, foi selecionado pelo Dallas Cowboys, e é uma escolha que eu não gosto, João. Ele é um bom guard, mas eu acho que você tinha outras opções. Por exemplo, o Gray Zabel, de North Dakota State, né, que saiu bem depois pro Seahawks. Era um jogador que eu gostava bem mais e trazia toda uma versatilidade. Eu não acho uma escolha muito empolgante pro Dallas Cowboys. E tá pronto pra uma estatística importante? Os Cowboys têm 3 jogadores com o primeiro nome Tyler na linha ofensiva. Tyler Smith, Tyler Guyton e agora Tyler Booker. Mas o que você tem pra falar do Tyler Booker pra gente? Eu acho que a comparação Tyler Booker e Zabel é um pouco feijão com arroz com o desconhecido. Porque, tudo bem, eu acho que o Gray Zabel oferece um pouco mais de versatilidade, eu acho que até um teto maior. Mas eu não acho que o Brian Schottenheimer tá olhando um pouco versatilidade, qual jogador que pode oferecer mais para ele em diferentes tipos de formação. Ele falou, pô, quem é o cara aqui, o maior cara que vai ficar parado aqui na posição de right guard e impedir que o nose tackle passe? É o Tyler Booker. Então, eu acho que das situações para ele, eu acho que esse ataque do Brian Schottenheimer vai ser o que ele menos vai precisar se movimentar, vai ser o menos que ele vai sair para fazer pull. Então, eu acho que, no final das contas, pode ser uma boa escolha, porque, de novo, ele, dentro da cabine telefônica dele ali, que ele não tem que se movimentar, eu acho que ele é um excelente guard, mas meio que isso, você draftou um bom guard. Ele não vai te oferecer muito mais que isso.
Na 13ª escolha, o Miami Dolphins selecionou o defensive tackle Kenneth Grant, da Universidade de Michigan. E a gente passou aí muito tempo linha ofensiva para os Dolphins, e de fato era uma necessidade, mas eu acho que existe um argumento, dá pra entender se na visão dos Dolphins ele era o melhor jogador disponível aqui. E o Dolphins é outro dia, você falou do 49ers, acho que o Dolphins, ninguém achava que o Dolphins teria um grande elenco, mas você vai olhando pro elenco dos Dolphins, tem um monte de buraco, e a linha defensiva era um deles, e um dos problemas dos Dolphins, eu sinto que é considerado aquele time soft, né? Aquele time que é empurrado na linha de scrimmage nos dois lados. E eu acho que o Kenneth Grant, num dos lados, na defesa, ajuda bastante. Sim, eu acho que de novo, os Dolphins é um time que você poderia jogar ali um dardo, que caiu uma necessidade, talvez menos wide receiver, até o momento, que a gente não sabe se o que vai estar lá. Mas eu acho que a escolha para tentar mudar um pouco essa mentalidade dos Dolphins, né? Vamos botar um cara grande ali no meio da linha defensiva, que consegue ganhar os bloqueios, que vai ajudar esses pass rushers que não estão conseguindo produzir. Então, muito falou de cornerback aqui, mas acho que Kenneth Grant, eu não duvido que Kenneth Grant seja o melhor jogador do board deles. E também não acho que seria absurdo se fosse, não. 14ª escolha, o Indianapolis Colts selecionou o tight end Tyler Warren, da Universidade de Penn State, uma que todo mundo falava que ia acontecer, só que a maioria das pessoas não imaginava que ele ia ser o segundo tight end selecionado, né? Uma coisa que eu achei engraçada, pra quem viu a transmissão do draft, tem alguns gráficos que aparecem na tela, e geralmente quando troca a escolha, tipo, time tal fez a escolha e passou pro outro, aparece, tal time está no relógio. Os Colts foi o único que não apareceu isso. Tava literalmente falando da escolha dos Dolphins, quando trocou pros Colts já tava. A escolha já foi feita. Porque eu acho que no momento que os Colts receberam a informação que o Tyler Warren estava disponível, eles não pensaram muito, só correram o carro, não estava pronto o nome dele. Porque eu acho que talvez seja a escolha mais longeva desse draft que a gente vem fazendo. Porque até o próprio Ken Ward, em algum momento, ele achou, não, vai ser o Abdul Carter, a escolha do Travis Hunter. Talvez alguém troque para a primeira escolha pelo Ken Ward. Mas desde o início do processo do draft, eu falei assim, se o Tyler Warren estiver lá, os Colts vão draftar ele. E a gente já falou sobre o Tyler Warren, né? Ele é um tight end daquele estilo mais completo, né? Um cara que pode jogar ali colado na linha ofensiva, que vai bloquear bem, que vai ser um recebedor dinâmico também. Então, eu acho que é uma boa escolha. O Chris... Correu bastante com a bola no Penn State, o Tyler Warren. Acho que ele recebeu muito snap no Wildcat. Então, é um cara que traz uma versatilidade legal também. Sim. O Chris Ballard, General Manager dos Colts, falou que o Tyler Warren é a escolha que ele se sente melhor de fazer desde o Quinton Nelson em 2016. E você ouviu seu General Manager falar que ele não se sentia tão bem com as outras escolhas de primeira rodada, inclusive um quarterback que eles selecionaram 2 anos atrás. Pra mim é um pouco bizarro. É o tipo de coisa que ele não precisava ter dito, né? 15ª escolha... Poderia se beneficiar da nossa consultoria, né? Eu e o João, a gente tem no papel uma consultoria de como lidar com a imprensa esportiva no século XXI, né? Nas redes sociais e tal. E muitos times se beneficiariam, né? A gente tem que tirar do papel um dia. A gente tem que encontrar um investidor, João. O que a gente tem que encontrar é um investidor. 15ª escolha... A gente vai falar sobre a outra escolha dos Falcons depois. Então vamos nos ater a essa, João, por enquanto. Lembrando que domingo a gente vai postar um episódio que a gente fala dos 3 dias do draft, né? Das 7 rodadas. Então não deixem de escutar / assistir. Se você assistir, por exemplo, você vai poder ver que eu cortei o cabelo hoje pra esse podcast, né? Então tô bem preparado, enquanto o João tá com a barba dele da Guestanês lá. Você cortou o cabelo pra live, que nunca aconteceu. Verdade. O João com a barba dele, que ele passou 2 anos... Tutria, Dagestan e Forget. O pai dele mandou o João mandou ele pro Daguestão, esqueceu ele por 2 anos, e aí voltou o João com essa barba aí. Os Falcons selecionaram o Jalen Walker, edge rusher da Universidade da Geórgia. É um cara que tem muita gente que eu respeito a opinião que não gosta do Jalen Walker. Não acha ele um bom prospecto, eu entendo, porque ele é um cara que é um pouco outside linebacker ali de esquema 4-3, weak side linebacker, né? É um pouco edge rusher, mas ele não é elite em nenhuma das duas.
eu consigo ver o raciocínio dos Falcons de acreditar, vamos colocar ele só de edge rusher, vamos dar um período pra ele se adaptar e ele vai virar um bom edge rusher. Eu consigo ver esse argumento. Mas também muita gente que eu respeito a opinião detesta essa escolha aqui. Eu discordo completamente. Eu adoro essa escolha dos Falcons. Eu acho que o Jalen Walker eu acho que ele tem bastante potencial como edge rusher. Eu acho que o fato dele não ter jogado 100% do tempo como edge rusher é mais um daqueles casos que, deixa ele... Eu acho que ele foi muito bem não sendo um edge rusher profissional ainda. Só com inteligência, sendo linebacker, tendo ótimas ferramentas físicas, embora ele não seja aquele cara prototípico. Então, acho que se você pega ele num time da NFL e fala assim, vamos trabalhar você como fazer edge rusher, e agora ele começa a desenvolver um plano de pass rush, que não é só ele sendo... trabalhando mais que o tackle, que a maioria dos tackles ele era assim. Eu acho que aí você começa a ter um jogador que pode ser especial. Eu gosto bastante de Jalen Walker. De novo, se a gente falou do Will Campbell, que se der errado depois jogar de guard, eu acho que o Jalen Walker é aquele caso. Se ele não se tornar um grande edge rusher na NFL, eu acho que ele tem muito valor como linebacker, que é um jogador muito inteligente, jogou de linebacker, e pode se tornar ainda um cara que... Eu me lembro um pouco do Hassan Reddick, quando ele saiu do college, que ele é o quê? Ele é linebacker, ele é edge rusher, e demorou um tempo até algum time falar assim, não, vamos botar ele aqui de edge rusher. Sim. E vamos ver no que vai dar. E deu certo por um tempo. Só que não deu certo pro time que draftou ele, né? Que foi o Arizona Cardinals. E nem pro time que tocou por ele. Pior ainda, né? Eles estão com qual time mesmo? Bucks, verdade. Arizona Cardinals, com a 16ª escolha, selecionou Walter Nolan, defensive tackle Joe Miss. É um cara que... muita gente via ele como o segundo melhor defensive tackle da classe. E eu acho que preenche uma necessidade que os Cardinals têm, né? Acho que eles precisavam trazer alguém pra linha defensiva. E acho que podia ser edge, podia ser defensive tackle. E aqui eu acho que é um bom valor pra eles. Eu acho, vendo o draft, me pareceu que o Atlanta Falcons, o Arizona Cardinals estava meio que ali. A gente quer o Jalen Walker, mas acabou que ele saiu uma escolha antes, então vamos com o nosso... Queremos, mas não o suficiente pra gente pagar alguma coisa pra subir no draft. Não, eu acho que é aquele tipo de... A gente quer um dos dois. Então, se chegar um dos dois, está valendo. E foi isso que aconteceu. Chegou o Walter Nolan, que eu acho que em alguns momentos ele parecia o melhor defensive tackle dessa classe, em outros momentos ele parecia que não estava em campo. Então, muito potencial, um nível de atleticismo diferente. Eu até estava falando isso no Twitter hoje. Não me surpreende alguns times terem ele na frente do Mason Graham, porque ele é um defensive tackle prototipo. Ele é aquele cara que é pass rusher, que é bom contra o jogo terrestre, mas, de novo, o motor dele é quente e frio. Então, eu acho que isso acabou fazendo cair um pouco no draft. 17ª escolha, o Cincinnati Bengals selecionou o edge rusher Shemar Stewart, de Texas A&M, um cara que é um dos seres humanos mais atléticos do planeta, né? Ele é basicamente Capitão América. Precisa ser desenvolvido, João. Ele tem muitas ferramentas... Quer um detalhe interessante sobre Shemar Stewart, que eu descobri hoje no draft? Por favor. O wingspan dele é maior que o do LeBron James. Pô, caralho. É o cara que tem todas as ferramentas físicas pra ser um grande edge rusher. O problema é confiar que o Cincinnati Bengals vai conseguir fazer ele chegar lá, porque os Bengals não têm desenvolvido bem as suas escolhas altas. Exatamente. Eu acho que pro Cincinnati Bengals é um cara de muito potencial. Pro Shemar Stewart é meio que torcer pro Cincinnati Bengals do nada começar a desenvolver bons jogadores na defesa. Porque não é isso que vem acontecendo. Então, mas... De novo, um nível de atleticismo... É até chato a gente falar de... Fica até chato no draft de falar sobre isso, porque tem vários jogadores com nível de atletismos muito bons. O Shemar Stewart não conversa com esses caras. Porque a gente vai falar de outros jogadores, é muito atlético, ele tem um nível físico muito bom. O Shemar Stewart é outro nível em relação a isso. É o soro do Capitão América. Ele tá conversando tipo, mano, cara de Olimpíadas, e vive disso. E o único trabalho dele é ser atlético. Então, é meio que isso.
de novo, ele tem problema para fechar a jogada. Pouco sexo, pouco produção, mas acho que em questão de impacto, pressão, de só ser uma besta fisicamente e vencer os duelos, eu acho que é uma excelente escolha do Bengals. Concordo. 18ª escolha, o Seattle Seahawks. Uma das escolhas que eu mais gostei nessa primeira rodada. Selecionou o... Cantada também, né? Oi? Cantada essa daí também, né? Sim, verdade. Mas às vezes o que é cantado não se confirma. Nesse caso se confirmou. Gray Zabel. Eu botei até aqui Offensive Lineman, né? Do Seattle Seahawks, que tem a versatilidade de ter jogado em todas as posições da linha ofensiva. Mas imagino que os Seahawks o vejam como um guard, né? É o que eles precisam, né? Os tackles, eu acho que Charles Cross e Abraham Lucas dá pro gasto. Então eles precisam de 3 jogadores de interior. E o Grayson pode jogar nas 3. Então a questão vai ser qual que é melhor pra ele. Eu acho que vai ser ali um guard muito bom, de bom nível na NFL. É um cara que teve ofertas de NIL pra sair de North Dakota State, mas preferiu ficar, até pra jogar com o irmão dele. Mas aí a gente vai começar a entrar no debate. Será que impactou? Será que o nível de competição impacta na transição dele pra NFL? Acho que não, cara, porque ele sobe muito no draft quando ele vai muito bem no Senior Bowl, né? E no Senior Bowl ele tá jogando com os principais prospectos. Então, e North Dakota State tem produzido jogadores assim de draft e escolha cedo do draft, né? Então, eu acho que ele vai ser um jogador muito bom na NFL. 19ª escolha, o Tampa Bay Buccaneers selecionou o Emeka Egbuka, wide receiver. Deixou o favorito no draft. Cara, eu acho que ele ser o segundo wide receiver selecionado é um pouco cedo pra mim, né? E eu não sei. Eu tenho mais, tirando o Travis Hunter, que a gente não sabe se vai ser wide receiver ou não, 100%. Eu tenho o Emeka Egbuka, que é o cara que eu tenho mais confiança que vai ter uma boa carreira na NFL. Mais que o Terrell McMillan, mais que o Matthew Golden, mais que os outros caras na segunda rodada. Mas ele vai ser mais do que um slot receiver? Eu acho que sim. Eu acho que ele... Eu acho que ele pode ser mais que isso. 2, eu não sei se ele precisa ser mais que isso. Pra ser um grande recebedor na NFL. Ele é muito mais... Assim, se pensar em ser um substituto da dupla dos wide receivers dos Bucks, ele é muito mais Chris Godwin do que o Mike Evans, né? Sim. Enfim. E eu acho que todo mundo concorda que o Mike Evans é o melhor dos dois, né? Óbvio. O Chris Godwin ganha mais dinheiro que o Mike Evans. Mas é uma questão de... Salário? Linha do tempo, quando os dois assinaram, não é... Não, sim, mas o que eu quero dizer é que há espaço para jogadores desse tipo na NFL serem grandes jogadores. Sim, verdade. De novo, a minha comparação pro Emeka Egbuka é o Amon-Ra St. Brown, que não precisa ser muito mais que um excelente slot receiver na NFL. Mas assim, eu preferia, por exemplo, o jogador que saiu na escolha seguinte. A 20ª escolha, o Denver Broncos selecionou o cornerback Jahdae Barron, da Universidade do Texas. Jahdae Barron com Patrick Surtain, né? E o Riley Moss atrás deles, né? A secundária do Denver Broncos, que todo mundo achava que seria running back aqui, né? A secundária acaba virando uma grande força pro Denver Broncos. Você pega o atual melhor jogador de defesa da NFL e você dá de parceiro pra ele o melhor cornerback do draft. Não tô nem falando em questão de opinião, o primeiro cornerback a ser draftado. Tirando o Travis Hunter, que a gente não sabe se vai ser cornerback ou não. Esse draft tinha que ter um disclaimer falando, tipo, todas as posições tirando o Travis Hunter, que a gente não sabe se ele vai jogar essa posição 100% do tempo. Verdade. Então, mas é uma escolha interessante, porque eu acho que os Broncos são um bom time, mas com buracos ainda. E eles resolveram draftar a posição que talvez fosse a melhor do time. Mas aqui eu acho que tem um argumento... Ele é o melhor jogador disponível aqui, nessa altura, né? E eu acho que... Qual o argumento pra isso? Eu gosto muito dessa escolha do Denver Broncos. E eu posso ser sincero? Por favor. Eu espero que você sempre seja, né? Assim, a gente entra num contrato aqui velado com os nossos ouvintes. Contrato de sinceridade. social. De sinceridade sempre, né? Eu acho que o Denver Broncos gostava bastante do Emeka Egbuka. Eu acho que Possível. A ideia do Sean Payton era ter esse cara. Mas como ele não teve, eu acho que ele não quis os outros wide receivers. E o running back também não vendeu ele. Então, vamos transformar a nossa força na maior força da NFL, talvez, né?
Eu respeito muito o Sean Payton por ele não ter selecionado um running back aqui. Parece que os Broncos tentaram bastante subir e tentaram conversar depois, tentar conversar a descer, né? Então, acabaram ficando na 20ª escolha. 21ª, Pittsburgh Steelers não selecionaram o Shedeur Sanders. E eu fiquei bem orgulhoso de um tweet que eu fiz hoje, João, que o Shedeur Sanders, ele tweetou assim: eu tô pronto pra tudo que possa acontecer hoje. E aí eu dei o quote tweet, escrevi: tem certeza que é hoje que vai acontecer alguma coisa, Shedeur? E de fato não aconteceu. O Pittsburgh Steelers, que parecia ali o ponto que o Shedeur Sanders podia se agarrar, né, nessa primeira rodada, não aconteceu. Os Steelers selecionaram o Derek Harmon, defensive tackle da Universidade de Oregon, que eu acho que tem um potencial enorme, porque ele vai entrar na NFL já como um excelente pass rusher ali do interior da linha defensiva, e eu sinto que o que ele se desenvolver como defensor de jogo terrestre vai definir o teto dele como jogador. Eu acho que é uma escolha excelente, boa, mas ela tá ali mais pelo... não sei se é o Shedeur Sanders, não. Porque era essa a expectativa. Quando o Shedeur começa a cair, e o Orleans passa nele, ninguém sobe, assim, a 21 é o momento. A 21 a gente vê o que vai acontecer. Você quer ter a conversa sobre o Shedeur Sanders agora? Bom, pode ser. Se não for agora, vai ser quando? Vai ser no podcast domingo, né? Quando a gente for falar dos caras da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima rodada. Cara, a gente falou sobre isso na época do Combine e tal. O Shedeur Sanders, ele desenvolveu um manual de como não trabalhar o processo do draft se você é um quarterback com aspiração de ser uma escolha alta. Ele não participou dos testes físicos e técnicos do Combine. Ele não entrevistou bem. E entrevista com os times que acontecem durante o Combine é entrevista de emprego. Você se prepara para entrevista. O cara te pergunta na entrevista: você sabe usar o programa tal? Você sabe fazer coisa tal? Você fala sim, e você vai aprender depois. Você vai falar o que o seu recrutador quer ouvir, e você vai trabalhar nisso depois porque você quer aquele emprego. O Shedeur Sanders, ao que tudo indica, ele não se preparou para isso, porque ele teve entrevistas terríveis. Eu acho que ele superestimou o quanto que os times gostavam dele. Ele achou que não precisava trabalhar pra melhorar o stock dele. Enquanto isso, outros quarterbacks trabalharam bastante. A gente viu outros quarterbacks subindo: Jackson Dart, Tyler Shaw. E ele acabou... O próprio Ken Ward ele ficou com a primeira escolha geral, né? E ele ficou pelo caminho, porque você vê um cara que não entrevistou bem. Aí você vai olhar pra tape dele. Ele não tem ferramentas físicas que te impressionam. Ele é um quarterback um pouco mais baixo, não tem um grande braço. Tem muitas conversas sobre o temperamento dele, sobre ele não ser aquele cara... Assim, ele parece um... Jogadores de Colorado pareciam gostar muito dele, né? Ele parecia mais questão de ética de trabalho e tal. Nem sempre parece ter surpreendido todo mundo. E ele não fez o suficiente... Ele poderia ter feito o suficiente pra convencer... Ele não precisa convencer os 32 times. Ele precisava convencer os Saints, os Steelers... E ele não conseguiu. E eu acho que... Os Giants voltaram. Os Browns... Não foi ele. Os Browns. Então, eu acho que o Shedeur Sanders, ele meio que deixa o modelo aí pra não seguir se você é um quarterback com aspiração de ser uma escolha de primeira rodada e uma escolha alta. Que em determinado momento ele parecia ser a segunda escolha geral do draft. Em determinado momento, com todo... Antes do processo, ele parecia ser a primeira escolha geral do draft. Se você for olhar antes da temporada começar, o Shedeur Sanders provavelmente era o favorito para ser a escolha geral. Então, foi alguns meses ruins do Shedeur Sanders que culminou nessa noite que ele não ouviu o nome dele. Então, os Steelers pareciam que iam ser a última opção, e uma vez, quando os Steelers não selecionam ele, aí fica aquela coisa mais imaginária. Não, alguém vai vir para pegar, mas quem é esse alguém? Porque no momento que eu acho que Cleveland trocou para trás, eu acho que Cleveland meio que saiu desse mercado, porque mostrou uma outra mentalidade de Cleveland. Não, a gente não está preocupado com esse draft, a gente está preocupado com o próximo. O Cleveland tinha até uma munição para subir.
Porque agora eles tinham 2 escolhas altas na segunda rodada. Mas não foi. Então, os Giants, os últimos dias indicaram que estavam ao win no Jackson Dart. E o que a gente ouvia do Saints era a mesma coisa. Os Saints gostavam mais do Dart do que do Sanders. Então, uma bola que a gente cantou já há algum tempo, né, João, também, que era uma chance real do Jackson Dart sair na frente do Shadow Sanders. Exatamente. Então, eu acho que foi um dia ruim pro Sanders. Agora é botar o galho dentro, respirar e ver o que vai acontecer amanhã. Porque os Browns têm a primeira escolha. Será que vai para os Browns? Porque nesse momento me parece ser mais uma escolha de... vamos lá, vamos selecionar o Shadow Sanders aqui. Vai chegar um momento que algum time vai olhar e falar, aqui ele vale a aposta, né? Aconteceu, eu lembro de alguns casos que aconteceram, tipo, a gente falava de quarterbacks sair na primeira rodada para um time, aí eles saem na segunda, tipo, o Will Levis, alguns anos atrás. Ele falava, não, os Stats vão draftar o Will Levis na primeira rodada. Ele caiu a primeira rodada toda e chegou na segunda rodada, os Stats estavam com ele lá de novo. Eu falei, pô, tem que draftar ele agora, né? Sim. O Drew Locke é a mesma coisa com os Broncos. Também falam muito dele na primeira rodada, caiu pra segunda rodada pra ele. Eu acho que isso geralmente não dá certo. Se ele usar como motivação, quem sabe, né? 22ª escolha, os Chargers selecionaram o Omari Hampton, running back da Universidade da Carolina do Norte. Eu não preciso repetir aqui todo o meu raciocínio contra a escolha de running back. Só que os Chargers, pelo menos, têm uma estrutura melhor, né, do que os Raiders. E o Omari Hampton, acho que ele seria o running back 1 em muitas classes, né? Sim, eu acho que o Omar Hampton é um excelente jogador. Eu acho que a escolha não é ruim dos Chargers, mas dá pra avaliar o Josh Herbert esse ano agora? Eu sei que o meu medo agora é que eu tava provocando o João, né, que ele ia ter que encontrar com o Justin Herbert pessoalmente, né, no jogo da NFL aqui no Brasil, e agora eu vou ter que me encontrar pessoalmente com um running back selecionado na primeira rodada, né, então eu não vou ter o... 2? Qual o outro? Najee Harris tá no Chargers também. Não, mas não foi pelos Chargers, né, pô, não mas ele é o running back selecionado na primeira rodada. Não é a mesma coisa, não conta. Então... Mas assim, o Omar Hampton é um bom jogador, acho que os Chargers poderiam ter ido com um jogador que os Packers selecionaram na 23, que é o Matthew Golden, wide receiver da Universidade do Texas. João, primeira vez desde 2002 ou 2003, agora tem 2002. 23 anos. O Matthew Golden não era nascido quando os Packers selecionaram um wide receiver na primeira rodada pela última vez. E eu gosto bastante do Matthew Golden. Eu acho que é bom corredor de rotas, boa velocidade em linha reta. E eu acho que ele tem potencial para fazer algo que esse corpo de wide receivers dos Packers precisa há muito tempo, né? Que é meio que empurrar o Christian Watson para ser o wide receiver 2. O Dontavio Wilkes empurra também, o Romeo Doubs empurra. E esse corpo de wide receivers encaixa. E precisa de alguém que tirava o topo da defesa, né? Porque Sim. Por mais que Christian Watson e Romeo Doubs eu acho que tinham potencial, nenhum deles era uma ameaça no jogo longo, né? Então, precisava de alguém que o Jordan Love só podia, mano, corre em linha reta aí e vamos ver no que vai dar. O Matthew Golden pode ser esse cara. Verdade. 24ª escolha, o Minnesota Vikings selecionou o Donovan Jackson, de Ohio State. João, ele jogou uma parte da carreira dele em Ohio State como guard, virou tackle ali no final, jogou bem. Ele projeta como um guard, né? Mas acho que ter isso no bolso ali, né? De que ele segurou muito bem as pontas como tackle, acho que é um plus pro Donovan Jackson. Eu acho que o fato os últimos jogos dele como tackle, ele vira tackle do Ohio State como Josh Simmons se machuca, meio que compraram pra ele um lugar na primeira rodada, porque a gente sempre fica naquele negócio, embora o Tyler Booker tenha sido escolhido na primeira rodada, você vai selecionar só um guard na primeira rodada? Porque se você seleciona um guard na primeira rodada, ou ele tem que ser espetacular, como o Quentin Nelson, ou ele tem que ter pelo menos potencial para jogar de tackle. Uma necessidade ali, deu M e a gente precisa de um tackle urgente. Bota esse cara aqui para jogar. E o Donovan Jackson pelo menos provou isso. Eu acho que ele pode ser um bom guard, até muito bom na NFL, mas pior das hipóteses. Christian Derrisson se machucou, a gente não tem ninguém para botar. Bota o Donovan Jackson lá, que vai ser um tackle competente por 2 jogos. Então acho que isso acaba comprando para ele as boas. O estoque dele subiu por causa disso.
Mas me surpreendeu muito o Minnesota Vikings fazer essa escolha. Porque o Minnesota Vikings tem 4 escolhas de draft. E eu acho que não é plausível na NFL de hoje você ter uma classe com 4 jogadores. Sim, eu acho que eles tentaram, né? Não... Mas aí que tá a questão. Tentaram. Porque os Giants trocaram com os Texans uma escolha depois. Mas eles... Porque, vamos ser bem sinceros, os Giants pagaram um bom preço, né? Tipo, pros Giants. Eu acho que foi principalmente em comparação com a escolha seguinte. De repente, a oferta não seduziu os Vikings, né? Provavelmente. Pô, mas pra mim, essa oferta de Vikings pra selecionar um guard, pra mim, tava valendo. Eles ganham mais 2 escolhas desse draft. Que faz toda a diferença pros Vikings. Verdade. Vamos passar pra 25ª escolha agora. O New York Giants subiu no draft, trocou com o Houston Texans. Os Texans receberam a 34ª escolha, né? Escolha de segunda rodada. 99ª, uma escolha de terceira rodada. E uma terceira rodada no ano que vem. Então, basicamente, os Giants pagaram 2 escolhas de terceira rodada pra subir da 34 pra 25. Pra selecionar o quarterback da equipe. O quarterback Jackson Dart, de Ole Miss. Ole Miss, mesma universidade que produziu Eli Manning, o maior quarterback da história do New York Giants. E o Jackson Dart parece muito mais um quarterback pro Brian Daboll, técnico dos Giants, do que o Shedeur Sanders. O Jackson Dart é grande, tem braço forte, tem mobilidade, e ao que tudo indica, tudo que a gente tem ouvido é que tinham pessoas dentro do New York Giants que queriam o Shedeur Sanders, e o Brian Daboll queria o Jackson Dart. E então, dá pra ver quem que venceu essa disputa. É o tipo de quarterback que o Brian Daboll já mostrou que consegue trabalhar. Porque mesmo com o Daniel Jones, o Brian Daboll tirou um bom futebol americano do Daniel Jones em 2022, né? Até em detrimento do futuro do New York Giants, né? Mas aqui eu gostaria muito que fosse uma escolha que indicasse que os Giants têm um plano e o plano não passa assim. Os Giants precisam vencer 11 jogos em 2025 e ir aos playoffs pra gente não demitir o Brian Daboll e todo mundo. Eu acho que tem que ser algo subjetivo. Eu acho que a gente vai ver o Jackson Dart em campo, eventualmente. Mas eu gosto da escolha. Acho que os Giants pagaram um preço bem razoável pra subir. Mas o meu medo é o Giants vai mal na temporada. E aí você um treinador que não draftou o Jackson Dart vai herdar ele. E aí fica naquela coisa quebrada, sem continuidade. Mas no papel, presumindo que existe uma chance do Brian Daboll mostrar que merece voltar em 2026. E eu acho que o Brian Daboll e o Joe Schoen, General Manager, precisam fazer escolhas presumindo isso, né? Que eles vão continuar no cargo pelos próximos anos. Eu gosto dessa escolha pros Giants. Eu acho que outra escolha que já estava cantada, é estranho falar isso, mas uma escolha trocada já estava cantada, né? A gente estava esperando o Giants voltar para a primeira rodada para o Jackson Dart. O filho do Joe Schoen postou um vídeo de highlights do Jackson Dart ontem, imediatamente apagou, tipo, moleque, ia ser muito engraçado se ele faz isso, e os Saints pulam uma escolha na frente dos Giants para selecionar o Jackson Dart. Mas acabou dando tudo certo. Eu não achei engraçado não, João, pra ser bem sincero. Mas seria uma coisa bem Giants. Bem Giants também de fazer. Mas acabou dando tudo certo e eu concordo. Eu acho que o Jackson Dart, prototipicamente, ele é um quarterback mais estilo Brian Daboll. Quando a gente fala estilo Brian Daboll, a gente pensa, qual que é o melhor quarterback estilo Brian Daboll? Josh Allen. O Jackson Dart parece muito mais com o Josh Allen do que o Shedeur Sanders. Então, eu acho que acaba sendo isso. Então, ele não vai precisar jogar logo de cara, mas ele vai jogar uns snaps iniciais. Eu acho que existe uma chance não zero dele ser o titular na semana 1. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar esse ano. Mas eu acho que existe uma chance não zero dele ser titular na semana 1. Não é grande, é pequena. A grande questão do Jackson Dart, pra mim, é que ele vem de um não sistema, né? Que é de Ole Miss do Lane Kiffin. Não é um sistema diferente. É um sistema que não é um sistema ofensivo. Então ele vai ter que aprender a jogar num sistema ofensivo na NFL. Então acho que isso pode levar um tempo. Mas é empolgação agora de Jackson Dart.
no primeiro jogo em casa, que você botar o Russell Wilson lá com o Jackson Dart no banco, você vai chiar. Sim. O Russell Wilson jogou mal? Vai chiar. Então, é empolgação agora do Jackson Dart. E... Caramba, o Grizzlies estava vencendo por quase 30 pontos e perdeu o jogo 3 pro Oklahoma City Thunder. Tudo bem, o Jamoran se machucou. Não perca a cobertura do draft da NBA. Vai ter a cobertura do draft da NBA, mas vai ter a cobertura da NBA aqui no podcast. Vai ter podcast na madrugada de domingo pra segunda, os vídeos lá nas redes sociais. João. 26ª escolha é a mais inexplicável do draft. Não pelo jogador escolhido, que era o meu jogador favorito dessa classe em termos de... Não o melhor, mas um dos que eu mais gostava. Edge rusher James Pierce Jr. foi pros Falcons. Um jogador que eu acho que tem um potencial como pass rusher gigantesco. Eu acho que ele chega na NFL já como um pass rusher de bom nível e pode se tornar excelente. Precisa ali evoluir como defensor contra o jogo terrestre, mas é uma boa escolha na 26ª. Só que os Falcons subiram, fizeram uma troca com os Rams. Eles subiram da 26ª, da 46ª pra 26ª. Subiram 20 posições. Eles mandaram a 242. 242 é o quê? 6ª rodada? 7ª, né? Por aí. E mandaram uma escolha de primeira rodada em 2026, João. Uma escolha de primeira rodada pra subir da metade da segunda rodada pra metade da primeira rodada. Não faz sentido nenhum, João. Os Giants subiram ali do topo da segunda rodada pro meio da primeira rodada por 2 escolhas de terceira rodada. Os Falcons pagaram uma escolha de primeira rodada, João. O que aconteceu aqui? O Les Need é bom, né, mano? Pô, mas ele botou uma arma na cabeça do general manager dos Falcons? Ele só fez uma contraproposta e falou, tá bom. Certo? O Nico Harrison, ele atuou como consultor dos Falcons nesse draft? Exatamente. Eu tava até falando com você mais cedo sobre aquele filme Draft Day do contra a história do Cleveland Browns. Eu tava vendo Continuo não tendo assistido. Que eu tava vendo alguns pedaços hoje, falaram, o cara comentando a mesma coisa, que tipo, todas as trocas que acontecem no Draft Day tem zero conversa do que vai ser a troca. Tipo, mano, eu quero isso, vamos fazer. Literalmente, alguém oferece alguma coisa, assim, aceita. Aí os caras vão lá e aceitam. Foi isso que os Giants fizeram. Eu falei, não, a gente quer uma escolha de primeira rodada aí. Eles falaram, não sei, cara, aceita. Tá bom. E aceitaram. Cara, eu acho um valor completamente absurdo. E você concorda, né? Mas você é um jogador da posição que você já selecionou. Você gosta tanto do James Pierce Jr., seleciona ele com a 15ª escolha. E eu acho que é meio que o Houston Texans, né? Quando 2 anos atrás selecionou CJ Stroud e o Will Anderson. Aí todo mundo agora quer selecionar 2 jogadores que eles gostam muito na primeira rodada. E então, em vários praticamente, o Houston Texans tinha uma escolha de primeira rodada extra. Sim. Então eles estavam subindo na primeira rodada. E um deles era um quarterback. Então você draftou 2 jogadores da mesma posição. São diferentes, só fazem coisas diferentes. Tudo justo. E pode ser os 2 melhores jogadores do seu board. Isso é autocontrole. Você não vai ter todos os bons jogadores do draft. Sim. E tinham outros bons edge rushers ainda que sobrariam pros Falcons, né? Assim, ou você sobe no topo da... caiu firme nesse draft. Sim, e você... Tava dando uma olhadinha aqui nos que sobraram, tem ainda bons nomes. E você poderia subir no topo da segunda rodada e tal. Eu não entendo essa urgência toda dos Falcons também. E... Cara, é foda porque o James Pierce Jr. pra mim é um bom jogador e vai ser um bom jogador na NFL. Mas ele não vale 2 escolhas de primeira rodada. Que é o que o... Assim, se os Falcons tivessem subido por um quarterback, teria sido muito engraçado se eles tivessem subido pelo Shadow Sanders, né? Depois de ter selecionado o Michael Penix. Aí dá pra entender, né? Mas, porra, não dá pra entender no caso específico dos Falcons, né? Porque ele já tem Kirk Cousins. Eles gastaram 3 escolhas de primeira rodada em 2 edge rushers, que tem 0 snaps na NFL. Não, e não é tipo 2 edge rushers. Um deles é o Will Anderson. Um deles é o Myles Garrett. 3 edge rushers, que pela ordem do draft, 3 e 4, né? 3 e 5 na classe. Por aí. Então eu detestei essa troca dos Falcons. Detestei e muito. Eu gostava do draft dos Falcons até essa troca aí.
O Rams, eu acho que, sem ter selecionado ninguém, acho que ele tem uma das maiores notas do primeiro dia, né? Porque é um time que por tantos anos, né, trocou escolhas de primeira rodada por jogadores e tal, e agora recebe um valor desse muito alto, vai ter 2 escolhas de primeira rodada ano que vem, possivelmente tendo que substituir o Matthew Stafford, né? Matthew Stafford pode se aposentar depois dessa temporada, né? Então... Arte? Todo mundo agora é isso, né? Pô, arte, né? Não, mas eu acho que depois desse draft, eu acho que o Cleveland Browns é o odds-on favorite pra selecionar o arte, né? Verdade. Inclusive, um bom momento pra gente falar que o João tá preparando... Já terminou, João? Mock draft? Não. O João vai... Não, eu nem comecei, eu já separei os jogadores, mas nem comecei a fazer, porque tem vou botar o Giants selecionando o quarterback se ele selecionar agora. O João ele vai preparar pro nosso próximo podcast um mock draft, simular a primeira rodada do draft de 2026, que eu acho que é um exercício muito legal pra gente fazer logo depois do draft. Então... Posso falar um detalhe interessante? Por favor. A gente falou do Shadow Sanders, que era contado de ser a primeira escolha geral um tempo atrás. Nos way too earlys desse ano agora, né? O James Pierce era contado de ser a primeira escolha geral. Aí, ó. Acontece muito isso, então eu acho que é válido como exercício, né? O João não vai cravar as 32 escolhas, mas enfim, não deixe de escutar o podcast no domingo. 27ª escolha, o Baltimore Ravens selecionou o Malachi Starks, safety da Universidade da Geórgia. Aqui, melhor jogador disponível, e os Ravens automaticamente têm, acho que até com folga, a melhor dupla de safeties da NFL, né? Ele e o Kyle Hamilton. Eu acho que é até engraçado, porque são 2 jogadores parecidos na história, mas diferentes, que se complementam bem. O Kyle Hamilton é mais aquele safety grandão, que pode jogar de linebacker, que é o strong safety, o Malachi Starks vai ser o free safety. Mas ambos caras que a gente, em algum momento, falou assim, pô, talvez eles sejam um dos melhores jogadores da classe, e caíram no draft. O Kyle Hamilton menos, né? O Baltimore seleciona ele na 14, por ali, se não me engano. O Malachi Starks cai para as escolhas 20 e o Baltimore Ravens fecha a melhor dupla de safety da NFL, na minha visão, com até certa folga. 28ª escolha, o Detroit Lions selecionou Tyleik Williams, defensive tackle de Ohio State, uma necessidade bem clara desse time do Detroit Lions. João, você torce pela Universidade de Ohio State. Fale pra gente sobre o Tyleik Williams. Essa foi a primeira escolha que eu, como torcedor dos Jets, falei assim, era o cara que eu tava ali esperando que ia cair pra 42 pro Jets. Mas eu acho que ele é um defensive tackle profissional. Ele já vai chegar na NFL pronto pra ser aquele nose tackle pra parar o jogo terrestre, pra ocupar bloqueios. E eu acho que ele tem potencial pra se desenvolver como um bom pass rusher no anterior. Então eu consigo ver o que o Detroit Lions vê nele. E de novo, a gente sempre falou que é linha defensiva pro Detroit Lions nesse draft. A gente imaginava que seria um edge rush pra jogar do outro lado do Aiden Hudson, que está voltando de lesão. Mas um jogador no interior também ajuda o Aiden Hudson. Então, eu acho que é uma excelente escolha pro Detroit Lions. E o Tyleik Williams é aquele cara que eu achava que ia cair pra segunda rodada e eu ia ficar alguém vai se dar bem com ele. Não foi alguém você. Que vai ser gente dele. O New York Jets. Torcedor do New York Jets normalmente não se dá muito bem, né, João? Aí você garoteou aí. 29ª escolha, o Washington Commanders selecionou o Josh Conerly Jr., tackle de Oregon. Acho que eu gosto muito desses jogadores de linha ofensiva com a mobilidade que ele aparenta ter. Então eu gosto dessa escolha. Acho que muita gente pode achar, eles trocaram pelo Laremy Tunsil e tal, mas o Commanders, sem muito alarde, é uma linha ofensiva que era melhor do que a soma das peças, né? Não era tão talentosa assim, e eu gosto dessa escolha pra Washington. E imediatamente Josh Conerly pode entrar como guard também. Sim, verdade. Acho que ele tem potencial de fazer isso. Então, você bota o Laremy Tunsil como left tackle, você vê o que você vai fazer com o right tackle, você pode botar o Josh Conerly como guard, ou botar o Josh Conerly como right tackle. Então, acho que é uma escolha que a gente ficou debatendo muito. Pode ser running back, seria uma escolha mais flash do Washington Commanders. Eles vão no feijão com arroz, mas é o feijão com arroz que constrói os times da NFL, né? Verdade, quem tá no YouTube, eu fiz uma cara aqui porque eu tô vendo o Denver Nuggets e Clippers também. O Clippers já venceu o jogo, mas o jogador do Nuggets deixou a bola sair sozinho ali. O Nuggets realmente tá numa situação difícil nessa série. Buffalo Bills, 30ª escolha, seleciona o cornerback Maxwell Hairston, de Kentucky. Outro cara que eu sinto que vem subindo. Não ouvia tanto o nome dele no mês passado, mas tenho visto bastante. O que você acha dele, João?
Eu gosto bastante. Eu tinha botado ele na primeira rodada, aquele último mock que eu tinha feito. Então você botei ele agora pros Bills nessa primeira rodada, no último também. É um cara que eu acho que ele talvez não tenha ali o tamanho ideal para ser aquele cornerback 1, ele é um pouco mais magro, mas ball rock. Ele consegue achar a bola, tem várias interceptações, 5 interceptações, eu acho, nos 23 pro Kentucky, teve mais 2 no ano passado. E a solução dos Bills para a secundária, do lado do Christian Benford, era o Travis White, né? No plano 2025. Então precisava de outro cornerback ali, né? Quando o Travis White ele assinou, eu pensei assim, caramba, eu ficaria menos surpreso se o Travis White tivesse assinado aquele contrato de um dia pra se aposentar como jogador do Buffalo Bills do que o contrato que ele assinou. Não, quando o Travis White assinou com os Bills, então, tipo, o Travis White assina com os Bills, a minha primeira reação foi, ué, ele não tava lá? Tava nos Rams na temporada passada. 31ª escolha, o Philadelphia Eagles subiu, trocou com o Kansas City Chiefs, mandou uma escolha de 5ª rodada e selecionou o linebacker Jihad Campbell, da Universidade de Alabama. Aqui eu entendo o Kansas City Chiefs que eles provavelmente não iriam selecionar o Jihad Campbell, né? Então, uma escolha de 5ª rodada de graça aqui, né? E você acha que essa troca entre Chiefs e Eagles é completamente honesta? Tipo, um liga pro outro e fala assim, pô, mano, a gente quer esse cara, vocês querem ele. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é provavelmente isso. Se vocês quiserem, a gente joga mais contra a 5ª rodada pra vocês, só pra garantir. Ou, de repente, o próprio Kansas City Chiefs, eles acham que os Eagles gostam de Jihad Campbell e falam, o Rams tá me ligando aqui. E aí? Escolha de 5ª rodada, eu desligo na cara deles aqui. E pode ser algo do tipo. Mas o Jihad Campbell é mais um daqueles jogadores que, deixaram cair pro Philadelphia Eagles, né? O Jihad Campbell tinha questões, que a gente falou do Will Johnson, o Jihad Campbell tinha questões sérias sobre o ombro dele também. Eu tava ouvindo bastante isso nas últimas semanas. Nas últimas semanas não, nos dias. Que os times da NFL estavam... Calma aí. Assim como na Kobe Jean, né? Assim como na Kobe Jean, que caiu pra 3ª rodada. Mas o Jihad Campbell, acho que foi o Ian Rappaport que soltou, que falou assim, não, ele vai estar pronto pro training camp. Que claramente era um tweet de agente. Então todo mundo começou a falar assim, se o agente tá falando que ele tá pronto pro training camp, esse claramente é o melhor cenário. Então o melhor cenário, ele perde os minicamps, ele perde tudo. E pode ser que ele não esteja pronto no training camp. Então acho que a questão médica fez ele cair bastante. Mas os Eagles é um time que, a gente não precisa dele agora. Os Eagles ele literalmente não precisa jogar esse ano. Os Eagles têm o Nakobe Dean e o Zach Bond. O Zach Bond foi um dos melhores linebackers da temporada. Ou melhor. Então literalmente os Eagles assim, a gente vai pegar um jogador aqui que provavelmente no board deles, com talento, não me surpreende ele ser top 10. Uhum. E eles pegaram ele na 31ª escolha. Verdade. E pra gente encerrar a primeira rodada, a gente vai falar sobre os melhores jogadores disponíveis, né? Depois da primeira rodada, o Kansas City Chiefs selecionou o Josh Simmons, offensive tackle de Ohio State, um dos nomes mais populares assim em mock draft, né? Josh Simmons indo pro Kansas City Chiefs. A questão, ele vai estar pronto pra jogar na semana 1, João? Ele rompeu o tendão patelar na temporada passada. Ele já tá treinando, né, em Ohio State. Não 100%, tudo, mas eu acho que tá bem pra ele jogar. Mas a gente até tava debatendo no draft, parece que eu não sabia como é que tinha vindo os exames dele, porque eu achava que o Houston Texas adoraria ter o Josh Simmons no elenco, decidiu trocar a escolha, e o próprio Kansas City Chiefs não quis garantir ele na 31, né? Você não está quem trocar pra... E ele é um cara que ia pro draft, né? Ia lá pro evento e de última hora cancelou, né? Que isso parecia um sinal negativo, né? Tipo, não sei se eu vou ser selecionado, também não vou. Exatamente. Embora esse ano o regulômetro da NFL foi bem errado, né? Porque sim, Jalen Milroe não foi selecionado. Will Johnson não foi selecionado. O Jihad Campbell quase não foi selecionado, ficou ali no final. O Harrison também, que caiu para a 30ª escolha. Então, no ano passado, eu acho que tinham resolvido todos na 27ª. Todo mundo já tinha ido. Então, esse ano... E teve outros caras... Teve um outro cara que cancelou também. Logo depois que saiu a lista. Eu acho que o jogador... Outro, por exemplo, o Jalen Milroe, outro cara que poderia ter contratado a Martins e Dutra Consultoria, né? Que a gente ia falar pra ele. Cara... Posso te mandar um papo reto? Por favor. Eu gostei. O Jalen Milroe, não com aquele climão. Eu acho que ele já foi na ideia, não vou ser draftado aqui. Vou pra resenha, vou só aproveitar. Ele tava lá, ele
na hora que o Tyler Booker foi draftar, o Tyler Booker quase levou ele no colo pro Falcons. O Maxwell Herschel também foi outro que toda hora ele tava. Onde é que a família dele tava? Era a passagem, né? Então todo mundo passava por ele. Tava cumprimentando todo mundo. Falei, pô, esse cara trabalha na NFL? Porque ele tava lá o tempo todo. Aí eu achei esses caras talvez tenham ganhado alguns pontinhos. Falei, pô, e o Shadow Sanders? O Shadow Sanders tava lá na sala dele especial. Um torcicolo, né? Com a corrente gigantesca que ele tava. Mas, João, George Simmons, se ele tiver saudável aqui, é uma baita escolha pro Kansas City Chiefs, né? É uma baita escolha. Resolve o problema de tackle deles, né? Sim. Que vinha sendo aí desde que o Orlando Brown saiu. Se ele não tivesse sofrido a ruptura do tendão patelar, onde que ele estaria saindo hoje? Eu imagino que ele seria uma escolha top 10. Eu acho que ele estaria ali na disputa para ser o melhor tackle desse draft. Eu acho que ele teria ali uma disputa com o Will Campbell falando, o Josh Simmons, o Will Campbell tem a fita maior, que são 3 anos em LSU, que ele jogou todos como titular. O Josh Simmons tem um ano muito bom, mas ele tem braços maiores, ele tem um físico melhor. Mas a lesão acabou tirando isso dele. Justo. E, João, pra gente encerrar aqui, quem são os jogadores... Aliás, deixa eu começar da seguinte forma. Qual jogador que você tá mais surpreso que não saiu na primeira rodada? Que eu tô mais surpreso? Will Johnson. Eu tenho a questão da saúde, tem a questão do ano ruim, mas pra mim o Will Johnson é um cara que eu tinha ele como top 10 dessa classe. E ele não ter sido selecionado, e de novo, é a questão. Precisa de um time ter a oportunidade, ter a chance de você tirar uma chance, porque a maioria das escolhas de primeira rodada não dá certo, então... me surpreendeu também. E a gente já viu cornerbacks acontecer isso, né? Porque o Caleb Farley foi um cara que foi draftado na primeira rodada, mesmo tendo situação médica bem ruim. Sim. Então me surpreende, porque o nível de talento dele, né? Você pensa que vai chegar um momento que alguém vai falar, pô, aqui vale a aposta, né? Mas provavelmente deve ter muito time que o departamento médico vetou, né? O cara, né? Então, enfim, vamos ver quanto que vai persistir essa queda. Outros dos principais nomes que ainda estão disponíveis. Os 2 Eds, Mike Green e Donovan Zeruaco, que eram 2 caras que eu achava que estavam quase garantidos na primeira rodada, não saíram. Mike Green muito mais por questão fora de campo, né? Questão fora de campo, mas o Donovan Zeruaco são os 2, por coincidência, os 2 líderes de sacks do college football do ano passado. 2 caras que eu achava que estavam ali garantidos, que iam sair, mas acabaram ficando de fora. Eu achava que ia ter uma corrida de edge rushers ali que não aconteceu. E esses são os 3 caras de primeira rodada que eu acho que não saíram. O Johnson, o McGinn e o Donovan Zeruaco. Os outros, a ver. Eu acho que o Luther Burden era um cara que poderia ter saído nessa primeira rodada, não saiu. Trevion Henderson, running back de Ohio State, era um cara que poderia ter saído, não saiu. Eu imaginava que ele poderia ser escolhido no Washington Commanders. Mas de resto, eu acho que é isso. Sobraram nomes interessantes aí, então acompanhe o draft na sexta-feira e escute o podcast Caras dos... Oi? Obviamente. Shedeur e o Jalen Milroe. João, a probabilidade dele não ser o primeiro quarterback selecionado na sexta-feira é real, né? Sim. E digo mais, eu acho que o Cleveland Browns, se o Cleveland Browns selecionar um quarterback, e se selecionar, vai ser o primeiro time a selecionar, porque tem a primeira escolha, eu acho que o Cleveland Browns gosta mais do Milroe do que do Sanders. Eu acho que eles... Eu consigo ver mais o Tyler Shaw com eles. Mas o Milroe, eu já citei isso algumas vezes, o Milroe ele tem conexão com o Tommy Rees, o novo verdade. ofensivo. Verdade. Ele treinou ele em Alabama. Então o cara já... E o melhor futebol do Milroe foi em 2023. É verdade. Ele concorreu a Heisman, tudo. Com o Tommy Rees. Então eu acho que ali na segunda rodada, que, de novo, os Browns têm uma segunda rodada extra por causa da troca, não é só uma primeira rodada. Uma extra. Então, tipo, pegar uma escolha aqui só pra ver qual é, eu acho que o Jalen Milroe pode ser uma delas. Foi assim que eles selecionaram o DeShone Kizer em 2017, se eu não me engano, sei lá que ano foi. DeShone Kizer invicto na pré-temporada. Verdade, grande GOAT da pré-temporada, há quem diga. Sigam o João no @duca_JE, escutem o nosso podcast no domingo, que a gente vai falar sobre os 3 dias do draft, eleger vencedores e perdedores, e já olhar para o mock draft de 2026. João, brigadão pela participação, uma boa noite e até a próxima. Posso falar só mais 2 nomes que eu esqueci de falar? Por favor. Que eu não tô surpreso que não saíram na primeira rodada, mas que eu quero ficar de olho na segunda rodada. Por favor. 2 wide receivers.
Jaden Higgins e Kyle Williams. Bons jogadores. 2 dos meus wide receivers favoritos dessa classe. Eu já imagino. O Jaden Higgins eu achava que poderia entrar na primeira rodada, mas acabou não saindo. 2 caras que, se o seu time draftar, pode ficar feliz. Eu acho que é um bom estilo na segunda e terceira rodada. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Vai ter episódios sobre NFL, episódios sobre NBA abertos ao público. Não deixem de se tornar apoiador para ter acesso aos episódios extras durante a semana. Um grande abraço a todos. Tchau.